Vamos lá, é este daqui. É nessa vida que se paga. Boa noite, Anne e Assombrados. Acompanho o Assombrado desde a época do sobrenatural.org. Tenho vários relatos sobre diversos assuntos sobrenaturais que enviarei aos poucos. Antes de mais nada, este relato não haverá nomes e foi vivido por mim. Como todos já sabem, relatos de maledite sempre são longos, na grande maioria, né? Acho que é uma moça, né, que nos conta. Queria eu que fossem mais curtos, mas fazer o quê? Se as maledites não param de aprontar apenas por maldade? Mas prometo ser curto. Contarei apenas os fatos mais relevantes, pois se for contar todas as maldades, daria uma enciclopédia. No final de 1990, eu conheci o meu então futuro marido. Começamos a namorar e no dia em que ele foi me apresentar para a família, havia uma amiga da filha da madrasta, ou seja, meu futuro sogro era viúvo e casou-se novamente com a maledite, que tinha uma filha do primeiro casamento. Enquanto éramos apenas namorados, percebia as alfinetadas da maledite. Mas como era uma pessoa que sempre busquei ver a bondade nas pessoas, Mas como eu era uma pessoa que sempre busquei ver a bondade nas outras pessoas, eu acreditei que ela não era assim ruim, né? Era o jeito dela. Passaram-se 2 anos e nos casamos. Aí começaram os meus tormentos. Devo ter sido um cravo na mão de Cristo, pois a maioria dos presentes foram meus familiares que deram. Praticamente compramos apenas o fogão, geladeira e máquina de lavar roupas. O resto ganhamos praticamente tudo, muitos em duplicidade. Uai, por que devo... Eu não entendi, porque foi uma coisa boa, não é? Passaram-se 2 anos e casamos. Aí começaram os meus tormentos. Devo ter sido um cravo na mão de Cristo. Cravos são aqueles pregos grandes, sabe? Que foram colocados, segundo, né, nas mãos de Cristo. Então, quando você diz essa expressão, eu devo ter sido um cravo na mão de Cristo, ou eu joguei pedra na cruz, significa que eu tô sendo castigada agora porque naquela época eu devo ter feito uma coisa muito ruim, né? Mas aí ela tá falando, devo ser um cravo na mão de Cristo, pois a maioria dos presentes foram meus familiares que deram? Isso não é bom? Praticamente compramos apenas o fogão, geladeira e máquina de lavar roupa. O resto ganhamos praticamente tudo, muitos em duplicidade. Não entendi, mas vamos continuar. A maledite, vendo a nossa máquina de lavar roupas, deu um jeito de estragar a dela, que era nova, para comprar uma igual à nossa. Ela comprou de jogo de panela a TV. Na época, micro-ondas era novidade. Lembrando que o ano era 1993. E ganhamos até isso, até micro-ondas. A maledite, mesmo sem saber o que era um micro-ondas, também quis um. Não só a maledite, mas a tia e as primas do meu marido também. Comecei a ver o tamanho da enrascada a qual eu havia me metido, porque a família toda lá era meio assim, é isso? Fomos morar num apartamento, num bairro próximo ao centro. Ah, foi o que bastou para que todos da família dele também quisessem se mudar. Acho que na época todos torciam para que não desse certo o nosso casamento. Por quê, gente? Como o apartamento era pequeno, deixei na casa do meu sogro todos os meus presentes. O que aos poucos a maledite foi pegando os presentes. E outros ela foi dando para a filha dela. Como assim? Foi dando para a irmã e para outros conhecidos dela. E eu só aguentando. Como assim, gente? Isso é errado. Bom, no primeiro ano de casados, convidamos os pais do meu marido para almoçarem em casa. Convidamos para almoçarem em casa. Ao subirmos as escadas, o prédio era velhinho, ele não tinha nem elevador. Por isso que eu não conseguia entender tamanha inveja por parte da família dele. Tipo, era um prédio básico. A maledite viu o anel que eu ganhei de casamento. Era uma safira com 3 brilhantes.
E eu comentei que eu havia gostado de um outro, mas que era muito mais caro. E como eu gostei desse, eu aceitei este mesmo. Ai, tá ótimo, né, amiga? Então ela virou e falou: ai, se eu fosse você, teria pego mais caro. Assim você tem de onde tirar dinheiro quando vocês se separarem, porque eu vou ficar com tudo. Gente, eu fiquei de cara, sem reação, pois eu não acreditava que eu estava ouvindo isso. Fui aguentando, meu Deus. Como meu marido era filho único, normalmente passávamos o domingo na casa dele. Sempre que estávamos a sós, a Maledite vinha com algum comentário maldoso, como: aposto que você se casou por interesse. Eu sei que você quer destruir essa família, blá blá. Mas como assim? Da onde ela tirava essas informações, essas deduções, ou sei lá? Isso porque antes de casar, o meu marido dava todo o salário dele para ela usar com as despesas da casa. E agora ela não teria mais isso, entendi. Pois ele tem a própria casa e a família dele agora, né? Por trás, ela espalhava várias fofocas para os familiares, tanto que uma vez a tia do meu marido ligou preocupada, pois segundo a Maledite, eu o havia proibido de visitar o próprio pai. E eu aguentando. Houve duas situações que, confesso, fiquei bem chateada. Uma vez ela foi na minha casa e roubou uma corrente minha. Eu não estava usando, pois tinha que arrumar uma corrente. Estava arrebentando. Eu não estava usando porque eu tinha que arrumar uma corrente que estava arrebentando, é isso. Eu sei que foi ela porque eu a vi saindo do meu quarto e a corrente estava em cima do criado mudo. E depois não estava mais. E eu aguentando. A segunda coisa aconteceu em plena noite de Natal, onde ela roubou o dinheiro da minha carteira. Gente, aí já é caso de polícia. Não tô falando pra você já passa do nível a pessoa já é criminosa. Roubou dinheiro da minha carteira. Estava com dinheiro contado para pagar uns boletos que venciam no dia 26. Eu sei que foi a Maledite, pois eu vi que a minha bolsa estava mexida e perguntei quem tinha mexido. E ela ficou quieta, mas a sobrinha dela, que estava na ceia, também disse, na inocência dos seus 7 aninhos, que tinha sido a tia dela. Criança. Para não fazer barraco, esperei todos irem embora e quando a festa acabou, virei e perguntei direto para a Maledite se ela estava passando alguma dificuldade para roubar R$300, quantia que estava faltando na minha carteira. Aí ela começou a gaguejar e ficar vermelha e eu aguentando. Não me recordo o ano ao certo, mas era no final dos anos 90. O meu sogro fez uma cirurgia do coração. Após isso, as recomendações médicas eram não comer fritura, não comer nada salgado, fazer atividade física e tal. Pois foi aí que a Maledite só fazia fritura, só fazia comida salgada. Na minha opinião, ela queria matar ele. A diferença de idade é de quase 30 anos entre os dois. Comentei isso com meu marido numa ocasião, que fomos almoçar lá. Eu, na dúvida, só comia arroz e salada de couve, vai saber, né? Nessa ocasião, meu marido reparou na mesa. Havia bolinho de arroz frito, linguiça frita, batata frita, carne seca refogada, feijão com bacon, salada de couve para mim e arroz. De lanche, ela havia preparado pastel frito, ou seja, só fritura, gente. Isso porque meu médico... Em 2009, o meu sogro quis fazer uma cirurgia da coluna, lembrando que ele já tinha quase 90 anos. Tadinho. Tinha várias comorbidades, além do sobrepeso. Até a cirurgia, ainda que com problemas de saúde, era ele quem cortava a grama, com quase 90 anos, era ele quem cortava a grama, era ele quem lavava a calçada, limpava a casa, entre outras pequenas coisas. Meu sogro havia consultado 3 ortopedistas que contraindicaram a cirurgia, mas encontrou um ortopedista louco, sim, louco, né? Porque
Para mim, isso foi iatrogenia. Iatrogenia, se não me engano, peraí. Gente, faz tempo que eu não escuto essa palavra, mas é quando a pessoa... ele morreu? Enfim, ele tem uma doença causada a ele por conta de erro médico. Ai, gente, me desculpe, mas agora eu preciso ver. Iatrogenia. Não tem nada a ver com isso. Geração de atos ou pensamentos a partir da prática médica. Iatrogenia refere-se a um estado de doença, efeitos adversos ou complicações causadas por ou resultantes do tratamento médico. Sim, quando um tratamento médico te causa uma doença, uma coisa ruim, entendeu? Você, tipo, fica pior por conta de um tratamento... Quando erro médico, vamos dizer assim. Contudo, o termo deriva do grego iatros e genia, pelo que pode aplicar... Enfim, acho que é isso. Se eu tiver errado, me corrijam. Mas esse médico, porque afinal, você fazer uma cirurgia de coluna num senhor de quase 90 anos é muito perigoso. Sim, louco, pois para mim isso foi iatrogenia, pois com a idade e as comorbidades que ele tinha, não sei se seria o mais indicado. Resultado, o que seria uma cirurgia tranquila e que em uma semana ele estaria andando, deu que ele ficou 1 ano no hospital e até hoje ele não anda sozinho. Apenas de andador... Mas peraí, quantos anos? Em que ano que ele já tinha quase 90 anos? Quantos anos ele tem? Ele ainda anda de... Mas, gente, quantos anos ele tem? Eu tô perdida nos anos. Em 2009, meu sogro quis fazer cirurgia. Ele já tinha quase 90 anos em 2009. Nós estamos em 2020. E ele tá aí, olha, forte ele. Ficou 1 ano no hospital e até hoje ele não anda sozinho, apenas... Mas ainda, né? Olha só. Cadeira de rodas. Por ser idoso, ele necessitava de um acompanhante e a Maledite se negou em ficar com ele no hospital. Então, meu marido trabalhava durante o dia e ia direto para o hospital ficar com o pai. Foi assim durante o tempo que ele ficou internado. Após o meu sogro sair do hospital, ele já não andava mais. Teve que fazer uso de fralda geriátrica. Eu sei que nesse período a Maledite disse ao meu marido que não queria mais o pai dele, que era para o meu marido levar o meu sogro e trazer para nossa casa, porque ela não queria mais. Simples assim, né? Porque você casa com a pessoa, a hora que você enche, você fala, não quero mais, pode levar para você. Ai, ai. Meu marido concordou, disse que se queriam se separar, era para ela sair da casa dele, que ele colocaria para alugar e com o valor do aluguel ele pagaria uma cuidadora para o seu pai. A Maledite calou-se. Por sorte, meu marido me contou o fato e também que quando o pai dele ia se casar com a Maledite, o meu marido com 17 anos pediu para que ele não casasse com essa pessoa, pois ele não sentia algo bom nela. Então meu sogro lhe disse, a vida é minha, caso com quem eu quiser. Então tá. 2 anos após a cirurgia, infelizmente... Como assim? 2 anos após a cirurgia, infelizmente perdi meu marido. Ele teve um mal súbito. No velório vieram algumas pessoas que eu nem conhecia, mas que todos admiravam o meu marido. Durante o velório, veio uma outra Maledite 2, que me congratulou. Como assim me congratulou? Fiquei em choque, sem entender se havia mesmo ouvido, se eu tinha escutado corretamente. Eu questionei, oi? Como? Então ela disse, ué, você também não casou por interesse? Eu respondi que não e pedi para que ela saísse e respeitasse a minha dor. Mas em outro relato eu conto sobre a Maledite 2. Gente, tipo, ela chegou no velório e tipo falou, ai, parabéns, tipo, você conseguiu matar seu marido, né? Porque agora o dinheiro fica pra você. Ai, consegui. Gente, olha só como tem gente que tem essas coisas na cabeça. Vocês fiquem espertos. Vamos lá, continuando. Então tem relato dessa outra Maledite aí. Voltando à Maledite do relato, eu sou de ascendência asiática e temos por costume em caso de falecimento, fazermos uma oferta em dinheiro dentro de envelope.
Foi a primeira coisa que a Maledite perguntou. Quanto tinha nos envelopes? Eu disse que não era da conta dela, mas que se ela queria saber, não custeou todo o funeral. Passado um tempo, fomos almoçar na casa do meu sogro, pois não queria que as minhas filhas perdessem o contato com o avô e a família dele. Peraí. Passado um tempo, fomos almoçar na casa do... Ah, tá, entendi. Porque quem faleceu foi o marido dela. Passado um tempo, fomos almoçar na casa do meu sogro, pois não queria que as minhas filhas perdessem o contato com o avô e com a família dele. Eu sou agregada, mas elas são parentes de sangue, né? Em pleno almoço, a Maledite solta uma frase dessa. Essa semana fui ver um advogado para ver se tenho direito a alguma coisa do meu falecido marido. Fiquei em choque novamente. Peraí. Foi isso que ela falou. Fui para ver se eu tenho direito a alguma coisa do meu falecido marido. Aí eu fiquei em choque novamente e já deu para perceber que eu travo, né? E eu fico sem reação em situações que vão além do que eu posso acreditar. E ela continuou dizendo. Ele me disse que não, mas isso só porque vocês têm filhos juntos. Senão metade seria meu. No caso, o meu sogro. Tá. Ela não tem direito mais nas coisas do ex-marido dela, porque ela tem filho junto com o atual marido. Senão metade do ex-marido dela ia ser dela. É isso? Eu fui embora sem conseguir acreditar. E eu aguentando. Tô com medo na hora que você explodir, hein? Nesse tempo, entre a cirurgia do meu sogro e o tempo atual, meu sogro fez vários entra e sai no hospital. Por diversas vezes o médico dizia, não sei se ele consegue passar dessa noite. E nesses internamentos, como não havia mais o meu marido, a Maledite se obrigou a ficar com ele, mas se negava a ficar à noite. Chegava na hora do almoço e às 4 da tarde ela já queria ir embora. Então eu me dispus a ficar, e as minhas filhas também. Após a penúltima internação, a Maledite um dia em que estava levando ela para casa para não ter que ir de ônibus, ela me disse, você é parente simbólica, pois quem é parente já morreu. Se você pensa que você vai ter parte da casa, saiba que não terá. Novamente eu fiquei só olhando em choque com o comentário. Tipo, ela já contando com a morte dele, é isso? Você é parente sim. Ou seja, ela é nora. Pois quem é parente já morreu. Ou seja, o filho o enteado dela, filho do... Então, se você pensa que você vai ter parte da casa, saiba que não terá. Gente do céu. Assim como eu falava que ela queria matar o meu sogro pro meu marido, eu falei para as minhas filhas e pedi para elas se atentarem. Para vocês terem uma ideia de como ela tentava matar o meu sogro, uma vez ele caiu e acabou fazendo um corte na canela. A Maledite, ao invés de pôr pomada cicatrizante, ela fez uma pasta de terra, pó de café e ovo batido. Olha, pó de café cicatrizante. Falando que isso era cicatrizante. Por sorte, no dia seguinte ao acidente, a minha filha mais velha havia ido visitar o avô e viu. Eu sou acadêmica de enfermagem, então a minha filha comentou comigo e fui lá visitá-los. Orientei a Maledite como fazer o curativo correto e que essa pasta que ela fez só ia contaminar. Então, terra, eu não sei, mas eu sei do uso do pó de café e açúcar. Inclusive era usado no lar dos velhinhos. Agora, o ovo junto com terra e tudo, aí eu já dentro da ferida, realmente, eu não sei. Enfim, isso só ia contaminar. Eu disse que era para ela fazer o certo e que no dia seguinte eu iria lá ver. Sabendo das intenções da Maledite, eu havia dito a uns primos do meu falecido marido sobre a intenção dela em matar o meu sogro. Obviamente, eles inocentemente foram perguntar a ela. Claro, você quer matar ele? Claro que eu quero. Tô tentando se faz. Você acha que ela ia falar? Como que você pergunta isso pra alguém assim?
foi lá perguntar. E ela o quê? Negou, desmentiu, disse que eu estava fazendo fofoca e eu aguentando. Por acaso, estava fazendo estágio no hospital que o meu sogro estava na sua última internação. No intervalo, fui lá ver ele e a Maledite. Nisso era a hora de visita, quando chegou a sobrinha do meu sogro. Como a equipe de enfermagem do hospital ia fazer a troca de um curativo no paciente do lado, tivemos que sair. Do lado de fora eu perguntei a Maledite como ela estava, pois mais do que saber só do doente, temos que saber como está a pessoa que cuida dele. Quando ela desabafou e disse: não vejo a hora desse velho morrer e me deixar em paz. E a sobrinha respondeu: credo, tia, não fala isso. A Maledite simplesmente esqueceu que a sobrinha estava junto e ficou sem graça, dizendo que era brincadeirinha, que amava ele e não conseguia ver a vida dela sem ele. E eu aguentando. Mais tarde, eu mandei mensagem para a sobrinha dizendo: agora você acredita em mim? Eu não tenho interesse nenhum que ele... aí ela tá dizendo: eu não tenho interesse nenhum que ele morra. Muito pelo contrário, agora que as minhas filhas não têm mais o pai, eu quero mais que o meu sogro viva muito, pois é o único parente direto. Se eu pudesse, ele viveria até ver os bisnetos casarem. Nem minhas filhas são casadas ainda. Dentre tantas coisas que aconteceram na minha vida, muitas vezes sentia que era algo mandado, sabe? Eu via sombras, eu via vultos, eu sentia frios estranhos. Ela nunca declarou, mas a Maledite com certeza já deve ter feito algum trabalho, seja para mim, para o meu marido, inclusive para o meu próprio... seja para mim, para o meu marido e inclusive para o próprio marido dela, o meu sogro. Ou, sei lá, o ex, né? Como que eu sei? Adivinha quem hoje não consegue mais andar? Quem é que tá sofrendo por várias coisas semelhantes a que eu passei, mas eu consegui vencer? Minha maior certeza seria se ela batesse com as 10 antes do meu sogro. Acredito em justiça divina. Não acho que pagamos a maldade após a nossa morte. Não desejo o mal a ninguém, pois eu creio, mesmo que estivermos aqui, pois creio mesmo que estamos aqui para melhorar. E se você não melhorar, é você mesmo quem vai sofrer as consequências. Sobre os outros relatos, há mais maledites na minha vida. Relatos de milagres também, de assombrações, de casa fantasma e até mesmo do casal de velhinhos protetores da minha casa, que eu vou enviando aos poucos. Boa noite e beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada. O marido morreu de mal súbito e ela tava de zóio nessa herança. Será que... Porque assim, se o marido dela morre primeiro, quem ia ficar com as coisas é o filho, né? Acho que quem tem direito primeiro é o filho. Então, ele morreu de um mal súbito, do nada, do dia pra noite. E ela fica falando esse negócio, já dando... ele morreu, fui ver se tenho direito a isso. Sabe, parece... E o outro, que também era falecido, o outro marido. Gente, será que a pessoa fica fazendo trabalho pra tirar os outros do caminho, pra ganhar dinheiro em cima desse tipo de coisa? Meu Deus.